Olá! Milhões de brasileiros estão neste momento buscando uma oportunidade de trabalho. A perspectiva das contratações de final do ano serve de esperança para muita gente. Mas vai ter vaga esse ano? Quais os profissionais o mercado procura? Como os desempregados podem se destacar para conquistar uma oportunidade em meio à crise? Para nos esclarecer essas e outras dúvidas, o Ideias e Debates de hoje recebe a Headhunter e CEO da The Consult, Daniela Verdug. Seja bem-vinda, Daniela. Tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e discutir esse tema que é muito efervescente, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito, vai ser muito legal estar com vocês. A gente recebe também o especialista em carreira da consultoria LHH, Hugo Capobianco. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Melissa. Obrigado, Daniela. Vai ser um prazer aqui a gente poder trocar essas ideias e ajudar aí de alguma maneira. Tanto a Daniela quanto o Hugo representam empresas que têm nível internacional, inclusive, né? Então é interessante, inclusive, trazer essa experiência aqui para a gente, para o nosso programa, para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo no mercado, para que a gente entenda quais são as perspectivas que a gente vai enfrentar pela frente, afinal de contas, esse é um ano atípico, né? Para começar, eu queria perguntar para os dois. Vamos ter vagas temporárias ou efetivas nessas semanas que restam de 2020? Daniela. Sim, a boa notícia é que sim, né, gente? Um percentual menor, né, de contratações temporárias. Se a gente comparar aí em números macro, fiz, né, uma pesquisa prévia, obviamente, a previsão é que nós tenhamos aí, no último trimestre, aí a gente já passou outubro, 400 mil posições, 400 mil vagas temporárias, isso pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário, né? Então, até o final de dezembro tem essa previsão. Fazendo um recorte aí para São Paulo, mais ou menos 16.500 posições, um número muito menor, 20% menor do que a gente teve no ano passado, mas sim, vão haver contratações, já estão acontecendo. Teve uma mudança, uma migração de setor, porque a gente via uma concentração muito grande no varejo, né? E também no setor logístico, mas como o e-commerce ampliou muito mais sua participação do que o varejo físico, então tem muita contratação que aconteceria no varejo físico acontecendo no setor de transporte, de logística, né? Então, é isso que a gente tem visto, acho que o Hugo está percebendo isso também, e em todos os níveis, né? Contratação temporária, não só para operação, mas para posições estratégicas e de back-office, repensando essa estratégia, né? Porque as empresas estão assim, repensando estratégia enfim, a gente tem visto isso de maneira mais macro, né? Para temporária. Hugo, o que você É, acha? Como vão ser as eu, vagas desse ano? eu concordo com a Daniela, assim, a gente percebe uma economia no primeiro semestre que ficou bastante retraída devido a essa situação toda do novo normal, coronavírus e etc. E nós percebemos que no segundo semestre agora a economia de alguma maneira está tentando girar, né? E esse movimento da economia faz com que a cadeia toda, né, desde a indústria, empresas de tecnologia, varejo, bens de consumo, todos os segmentos acabam, na verdade, tendo uma mudança de comportamento, né, de atuação, e aí, obviamente, acabam tendo uma demanda. E aí as pessoas podem perguntar um pouquinho, né? Ah, mas como se acabaram de demitir, né? Ou se o mercado não está indo tão bem quanto, por exemplo, o ano passado, né? Mesmo assim, mesmo com essas questões de demissões que aconteceram em alguns setores, nós ainda vamos ver algumas contratações temporárias, etc., porque aquilo que precisava ser demitido para ajustar custo, que as empresas precisaram, já foi. Agora, os
trabalhos temporários de vagas, eles abrem uma nova oportunidade nesse sentido, né? Porque acaba não tendo, obviamente, um custo como o seletista, né? Mas a demanda, ela pode ser muito mais focada em alguns mercados. Tipo, a indústria, dependendo do tipo de indústria, ela vai contratar temporário. O varejo, o comércio, também. Então, talvez ainda no número mais reduzido que o ano passado, devido ao novo momento que a gente vive, mas sem dúvida nenhuma a projeção é de vaga sim. E a expectativa de todos nós é que acabe tendo essas oportunidades no mercado, sim. Sim. Daniela, a consultoria que você representa, ela é especializada na contratação de executivos e líderes. As empresas elas estão buscando adequar o perfil do profissional às pressões que estão sendo impostas pela pandemia, ou seja, eles estão buscando um perfil mais agressivo, né? Um líder mais efetivo, digamos assim, para essas vagas. Olha, tem uma mudança de perfil, sim, Mel, e é curioso, muito curioso, e eu faço uma menção de novo ao Hugo, porque no fim do dia a gente tem meio que os mesmos clientes, né, Hugo? É, É, a gente atende as empresas, né? Porque a empresa que o Hugo representa tem executivos muito bons e profissionais muito bons e que a gente busca também muitas vezes. Mas falando de perfil, nesse novo normal, nesse novo momento, as empresas têm focado muito menos na agressividade, né, por resultado, e muito mais numa capacidade de fazer gestão neste novo momento. O tal do soft skill, né, que a gente ouve tanto falar, as empresas estão muito interessadas nessa capacidade de fazer gestão num contexto de confiança e não mais comando-controle, porque ainda tem muita gente trabalhando remotamente, né? O que a gente tem buscado é explorar muitos cases de curto prazo desses profissionais. Então, assim, como é que você agiu, né, quando de repente o mercado mudou, quando de repente um cenário de incerteza se instalou, né? Então, os nossos clientes têm buscado profissionais com alta capacidade de relacionamento e gestão de pessoas, com fortíssima resiliência e essa capacidade de se adaptar a novos cenários, porque os cenários estão mudando o tempo todo, né? Então, as empresas têm buscado sim foco em resultado, mais do que nunca mais, com habilidades de relacionamento e resiliência mais fortes agora. Acho que, enfim, o também deve estar sentindo isso, né? só complementando, Sim, claro, desculpa, por favor. não, só complementando, isso faz todo sentido o que a Daniela está falando, porque todos os segmentos estão mudando de alguma maneira, porque o comportamento do consumidor tem mudado. Então, as Uhum. empresas estão se reinventando. E dizer que um mercado ou outro mercado está mudando, mais ou menos, talvez sim, mas todos estão mudando. E isso está fazendo com que as competências que eram exigidas para esses profissionais, que antes eram algumas, outros a gente está se somando com essas competências. Então, gestão da mudança, toda a parte de digital, desde marketing digital, transformação de digital, isso tem sido realmente muito bem valorizado e muito bem visto. Então, tem competências, desde técnicas e comportamentais, que de fato as empresas estão não exigindo, mas elas estão de olho aí nos profissionais que têm essas competências. Então, o que eu recomendo é ficar muito atento com qual mercado é o teu e que tipo de mudança está acontecendo nesse mercado e que competências que está sendo requerida, né? Porque a gente vai ver uma mudança bem considerável nesse sentido, viu, Melissa? Eu posso fazer, desculpa, eu sei que você tem uma pergunta Claro, para claro, fazer, mas por eu queria favor, fazer por favor. uma tréplica e também acho que uma contribuição aqui, quando o Hugo fala que todos os mercados se transformaram e estão em transformação, é verdade, e digo mais ainda, empresas que aceleraram muito, inesperadamente, e as de tecnologia esperadamente, né, têm buscado profissionais para suportar esse momento de crescimento.
né? Mas as que também foram impactadas têm buscado profissionais para apoiar uma reestruturação, uma retomada. Então, mesmo setores que sofreram e estão sofrendo com a pandemia também estão buscando novos perfis para suportar o momento de retomada. Então, só para agregar um pouquinho no que a gente estava falando de perfil. Com certeza. Hugo, você me deu um gancho para uma pergunta muito que eu acho que é valiosa aí para muita gente. A gente viu assim, óbvio, esse ano foi atípico, a gente viu muita empresa consolidada no mercado quebrando, a gente viu muita coisa acontecendo e que a gente foi falando assim, de uma maneira até meio vulgar, entre aspas, a gente foi trocando o pneu do carro com ele em movimento, né, ao longo desse ano, e foi um ano difícil, né? Com certeza um divisor de águas para muita gente. Aí a minha pergunta é: qual foi o profissional que conseguiu ser recolocado no mercado ao longo desse período? E o que as empresas estão buscando agora? É uma ótima pergunta, Melissa, porque veja, nós, quando começou a pandemia, a primeira coisa que teve foi aquele pânico, né? Não, porque agora vai ter crise em todos os mercados, porque agora vai ter uma enxurrada de demissões. E o que nós percebemos, e eu não estou dourando a pílula, não, eu acho que realmente tivemos demissões, alguns mercados sofreram, como você mesmo bem apontou, algumas empresas fecharam, mercados foram impactados. Então, não estou negando esse lado cruel que a pandemia nos trouxe no mercado. Mas nós percebemos muito que houve um movimento de não demitir. Né? Nós vimos muito nas redes sociais os presidentes, os CEOs das empresas falando: olha, vamos evitar as demissões, né, para a gente poder controlar essa questão toda do que pode gerar de impacto na economia. Então, de fato, nós vimos pessoas se colocando também nessa parte toda de uma economia instável. Né? Se eu pudesse dizer, e a gente trabalha, né, LHH, nós trabalhamos com recolocação, trabalhamos com toda a transição de carreira de vários profissionais, eu diria para você que algumas áreas, pelo contrário, até se despontaram. Então, por exemplo, aqueles profissionais de tecnologia, aquelas pessoas que trabalharam, por exemplo, na parte de saúde, higiene, indústria de alimento, acabaram tendo oportunidades, porque foram segmentos que não demitiram, que pelo contrário, tiveram um crescimento muito grande. Né? Então, nós vimos um paradoxo grande no mercado no primeiro semestre, talvez ainda um pouquinho no segundo, de um mercado demitindo e outro mercado contratando. Então, isso é uma confusão grande no sentido, poxa vida, mas então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que olhar para tudo isso, né? A questão que você me perguntou também, Melissa, fora essa questão do mercado, né, de contratação, que tiveram colocações, muito da questão, como essas empresas estão se reinventando, e lá atrás, agora no primeiro semestre, tiveram que uma ruptura muito maior para se encontrar novamente, né, para se reencontrar, né, contrataram pessoas que tinham essas competências como agente de mudança, como agente transformador, com essa questão mais digital, uma questão mais tecnológica, né? Só um exemplo, nós contratamos, nós recolocamos, e eu que atendi esses profissionais, para trabalhar numa empresa que mudou toda a plataforma dela de varejo, que era presencial, para e-commerce. Então, olha só a transformação que esse universo está nos dando. E aí, obviamente, esses profissionais que têm conhecimento, né, acabam tendo uma grande oportunidade. Então, a gente tem que parar e pensar não numa crença limitante. Ah, tá tudo indo mal, tá tudo demitindo. Não, calma. Eu acho que tem alguns mercados que estão indo bem, outros não. Mas mesmo aqueles mercados que não estão indo bem ou que não estão contratando, estão se transformando. E como é que eu tenho que fazer para adequar a essa nova transformação para que eu tenha um espaço? Sim. Daniela, quando eu estava comentando isso com você antes da gente começar aqui o programa, que quando eu estava escrevendo a pauta, eu visualizei cada pergunta, cada questão que eu ia colocando ali, cada tema que eu ia colocando, eu ficava visualizando uma multidão de pessoas desempregadas de um lado e vocês ali de recursos humanos, especialistas em recursos humanos, vendo essa multidão
e pensando quem que eu vou escolher desses profissionais para compor os quadros das empresas, porque todo mundo está precisando, todo mundo está numa situação difícil e eu preciso dos melhores profissionais. Como está sendo esse processo para vocês? Olha, Mel, eu vou ser bem sincera e vou pegar de novo o gancho do Hugo. Tá incrível isso, porque é uma troca muito legal, né? Eu tenho visto, aliás, eu já vivenciei crises em que tinha mais gente boa disponível. A gente está vivendo um cenário em que a mão de obra qualificada ela está sendo absorvida pelas empresas. Justamente por isso, porque alguns mercados escalaram muito e eles não tinham pessoas para suportar esse crescimento. Então, os bons profissionais, eles foram rapidamente absorvidos, mesmo que desligados, em cortes que, como o Hugo bem disse, aconteceram, né, uma realidade, mas eles foram absorvidos muito rapidamente. Agora, tem aquele profissional que ele está numa zona de cinza, né, que ele nem é o super expert, nem é muito o talento, né, aquele profissional que em início de carreira, e estes profissionais com uma dificuldade maior, né, por vários aspectos de recolocação, eles têm funcionado muito bem no microempreendedorismo e também como consultores, porque, de novo, vivemos tempos de maior criatividade, inclusive no modelo de contratação. Então, muitas empresas também absorveram os profissionais muito capacitados como consultores. Então, esse cara não está no mercado, entende? Então, só respondendo a sua pergunta, eu já vi outras crises que tinham mais gente disponível. Então, eu acho que eu não tenho dados concretos e absolutos aqui para compartilhar, mas eu tenho visto gente boa se recolocando muito rápido. Então, claro, tem o movimento Não Demita de muitas organizações e que foi muito legal, eu nunca vi também antes, eu não sei se porque a gente não tinha tanta informação disponível, as redes sociais não eram tão ativas, as empresas não se expunham tanto, mas eu esperava, sendo bem sincera, tá? Eu sou uma pessoa otimista, por natureza, mas eu esperava uma ruptura maior, eu esperava mais pessoas desempregadas, tá? Mas fico muito feliz em dizer que o que a gente está constatando aqui não é isso. Já tivemos cenários piores e muito pelo contrário. A depender do profissional, e sem dúvida nenhuma, como o Hugo disse, tecnologia, inovação, o digital de modo geral, o ecossistema digital de modo geral, há um gap no mercado hoje, sem dúvida nenhuma, mas muitas empresas dispostas a desenvolver estão contratando profissionais que em outros momentos não estariam sendo olhados como potenciais, como os profissionais em momento de aposentadoria. Os profissionais mais velhos hoje têm grandes corporações trazendo para a área de tecnologia e formando esses caras rapidamente. Então, o nosso olhar aqui, eu converso com muitas empresas, ele é mais positivo que negativo, e para as pessoas menos qualificadas, vem aí esse movimento do trabalho temporário, mais operacional, mas que, via de regra, acaba efetivando 20% da sua força, né? Então, 20% das vagas temporárias acabam se tornando efetivas a depender do resultado apresentado pelo temporário. Então, eu acho que vai ter oportunidade, sim, para o próximo ano, inclusive da posição temporária se tornar uma posição efetiva para aquele que se adaptar, né, e fazer uma boa entrega. Mas eu digo que, não sei se o Hugo concorda comigo, mas que o mercado está mais flexível, com experiência, sem experiência, em qual mercado ou em qual área a experiência, para acabar, através do soft skill, né, do perfil comportamental, da habilidade de aprender rápido, e da flexibilidade, muitos profissionais mudarem de área, inclusive nesse momento. Amém. Tomara que esses 20% virem 40%. Sim.
E eu entrevistei a dona Luísa Trajano no início da pandemia, e aí a gente falou, inclusive, sobre essa questão do varejo, que é um case, eu acho muito bacana, que logo no início eles já colocaram literalmente o pé na porta, foram para essa questão do e-commerce, que era uma coisa que seria para depois, transformaram a plataforma deles para agregar ali os pequenos, e isso foi uma coisa que ela tentou contribuir também ali, não só para o crescimento da companhia deles, mas também para o crescimento de outras pessoas, para a sobrevivência de outras pessoas que são pequenas e que não tinham condições financeiras ali para ter um e-commerce, né? Então, assim, acho que a colaboração, a ação colaborativa, esse pensamento de segura, não, né? Vamos tentar não demitir. Eu acho que também criou ali, deixou a gente andando devagarzinho, mas andando, né? Pouco a pouco. Hugo, eu queria saber que assim, a gente sabe que esse ano a gente tem uma perspectiva diferente. Um monte de gente ainda está inseguro para, por exemplo, fazer o que faz normalmente no final do ano, que é viajar, gastar, né? Ninguém sabe quanto tempo ainda a gente vai estar nessa incerteza, principalmente a eficácia da vacina, em quanto tempo a gente vai sentir ela, então isso também demanda no mercado, demanda na questão do emprego, demanda em tudo, né? Então, e aí eu queria saber, com essa perspectiva das pessoas viajarem menos, as pessoas vão, obviamente, que consumir mais dentro de casa. Isso acaba favorecendo mercados como o supermercado, a alimentação em casa. Você acha que, de repente, um profissional que acabe com a dificuldade de se recolocar, ele pode ir para esses nichos aí que estão, de repente, com uma oferta melhor nesse momento? Sem dúvida, Melissa. Eu acho que, na verdade, você percebe que pode ter oportunidade de todos os lados. Tá? Quando a gente olha esses pequenos comércios, e aí eu não estou falando de grandes empresas, né? Do pequeno comércio, que houve até aquela questão de a gente prestigiar o comércio local para que se tenha, né, uma oportunidade deles sobreviverem também, né? Eu acredito que esse comércio local vai ter talvez mais um trabalho informal do que um trabalho formal, né? Acho que as empresas grandes, aí sim, obviamente, pela questão toda legal, elas obviamente vão trabalhar com temporários e possivelmente até pegando um pouquinho do que a Daniela falou, a questão até de contratação. Então, achar que o trabalho é temporário e, tudo bem, eu vou lá, faço meu trabalho e pronto. Não, cuidado. Se esforce, feito, faça bem, muito bem posicionado, dê os resultados, não importa qual e não importa como você vai fazer essa atuação, se é num varejo, se é numa loja, se é numa indústria, faça muito bem feito, porque caso tenha uma retomada mais agressiva, você pode ser lembrado até para ser efetivado, né? Uhum. Nenhuma, e eu percebo muito a questão de como é que então eu fico sabendo dessas vagas, né? Sempre a gente tem alguém que trabalha em algum lugar. O meu primo trabalha numa indústria, o meu irmão trabalha numa loja X. Então, esse networking informal, ele é muito bem visto, porque senão as pessoas só ficam esperando cair, eu digo, né? Ser divulgada uma vaga nas redes sociais ou mesmo nessas plataformas de sites de vagas. Ok, também surge isso, sem dúvida, mas atento ao boca a boca, a essa questão mais informal, porque muitos RHs de empresa acabam também divulgando essa vaga para os tops funcionários, para eles poderem indicar pessoas que estariam aptas aí para esse trabalho temporário, né? Então, acho sim que esse mercado local pode demandar, mas esse mercado local acho que vai ser mais informal. E acredito sim que podem ter algumas posições interessantes aí no mercado para temporário, com grandes chances de efetivação ou neste mesmo período logo na sequência ou na retomada da economia daquele setor. Eu acredito muito nisso. Esse já é um movimento que o Brasil, né, vem fazendo há muito tempo, né? Se você tem um trabalho muito forte,
dentro de um trabalho temporário, você acaba sendo efetivado, né? Muitas histórias, a Dani também já deve ter ouvido várias histórias nesse sentido. Então, cuidado, muito atento. O trabalho temporário pode ser a tua recolocação de um breve futuro. Pois Sim. é, e aí é bom a gente falar também como o brasileiro, ele não dá para deixar de dizer isso. O brasileiro, ele é essencialmente tem uma força de trabalho que não dá para negar, né? Também recentemente eu entrevistei duas irmãs que começaram há um ano e meio o delivery delas de doces. E aí, e aí elas deixaram o trabalho delas em meio à crise, elas já estavam sem trabalho, e aí iam fazer o quê? Correram atrás do prejuízo. E essa semana elas abriram a primeira loja delas e elas que começaram. As duas irmãs, no quarto de um dos irmãos, fizeram a cozinha no quarto de um dos irmãos, hoje eles empregam 16 pessoas na periferia de São Paulo. É um Legal. case de extremo sucesso. Então, quer dizer, a força de trabalho das pessoas de se reinventar, de sair do mais do mesmo, é incrível, né? É muito incrível. E eu acho que também, acho que as empresas querem também essas pessoas, assim, que têm essa gana de fazer diferente, né? Daniela, eu sei que você trabalha aí com executivos, com pessoas que são líderes, né? E a gente viu um movimento aí no mercado de redução de salários. Como é que tem sido essa questão de equilibrar entre a redução de salário e a demanda da empresa e a demanda do funcionário também, que tem uma carreira e uma exigência de mercado? Quer dizer, ele não chega a ser líder da noite para o dia, né? Ele tem uma trajetória aí. Como é que tem sido? Olha, a gente teve durante a pandemia as reduções, né, Uhum. acordadas com os profissionais para não demitir, então isso já foi retomado com a grande maioria das empresas, já foi retomado, já saíram desse cenário, e é comum, né? E de novo, se a gente olhar para o mercado, ele é muito cíclico, né? Então, em momentos de crise, as empresas tendem a fazer isso. Então, são dois movimentos, basicamente. Diretorias, né, que acabam ficando sobrecarregadas, porque tem que reduzir o time, e aí acaba reduzindo o entry level, e aí os diretores ficam com os especialistas, analistas. Então, ele tem uma sobrecarga de demanda, né, de gestão e projetos, e tem também a juniorização, que a gente chama, das cadeiras. Então, tiram o diretor e aí tem gerentes assumindo responsabilidade do diretor. Aconteceu de novo, está acontecendo e tende a acontecer por mais um período, mas a gente também já viu esse filme, né Hugo? Então, é um movimento em que, de novo, o profissional resiliente, o profissional que se adapta, seja ele um sênior que ficou sobrecarregado, seja ele um entry level que está sendo esticado para responder como alguém de um profissional mais experiente do que ele de fato estes profissionais vão ganhar exposição, espaço e reconhecimento, naturalmente, serão promovidos, reconhecidos, ou vão para posições melhores, né? Não sei, acho que vale a pena o Hugo colocar a perspectiva dele, mas é um movimento cíclico que acontece toda vez que o mercado tem uma grande transformação e mudança. É isso. Hugo, por Eu, favor. eu, é, eu acho também, Dani e Mel, e acredito também que o nosso mercado aqui, nós brasileiros, estamos muito acostumados com um dinamismo e uma versatilidade muito grande, né? Muito diferente de outros países que a economia é mais estável e que o desemprego é mais estável. Não sendo pejorativo ao nosso país, longe disso, mas só Uhum. colocando uma realidade que a gente vive, que é muito atípico dos países latinos, né? E não acho que a coisa para o ano que vem vai ser, não, agora estamos muito bem, obrigado, né? Mesmo antes da pandemia, não estávamos tão bem assim, né? Eu acho que sempre houve vagas, sempre tiveram vagas e sempre tiveram pessoas que se recolocam e pessoas que não se recolocam, né? O ponto aqui da questão é sempre a gente olhar essa transformação que os negócios estão tendo. E principalmente agora com o novo normal, como a gente acabou de falar, né? E acho que sim, a expectativa para o ano que vem
é uma expectativa positiva, mas mesmo diante dessa expectativa positiva, e um tanto quanto otimista, talvez, esse pensamento, vão ter coisas que a gente vai ter que peneirar, né? Vão ter empresas, talvez, que não vão contratar, vão ter segmentos, talvez, que vão estar muito inflado, vão ter posições que talvez você vai estar concorrendo com. Hoje você tem uma vaga que você vai concorrer, você tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Ou quando fazem o apply, a posição nessas redes, nesses bancos de vagas. Então, o que eu quero trazer aqui é que, mesmo diante disso tudo, precisa ser feita uma análise, uma reflexão do qual a minha contribuição para este mercado. Qual é este mercado que eu estou? Que mercado que é este que está se transformando? Né? Com quem que eu estou concorrendo? Como é que está isso tudo? Então, essas configurações são importantíssimas, porque achar também que o ano que vem nós vamos nadar de braçada, não acho, não acho. Né? Eu acho que sempre vão ter questões ali para a gente poder ser desafiado a todo momento. Né? E aí as pessoas qualificadas, e não é só as mais qualificadas, porque mesmo as mais qualificadas também vão ter muitos concorrentes, né? Isso é da nossa cultura, é do nosso mercado de trabalho, né? Mas eu acho que tem espaço para essas pessoas que são qualificadas. E um ponto que você falou, Mel, de pessoas que estão empreendendo, eu li uma matéria, não lembro agora qual é a fonte, senão eu já passava para vocês aqui. Ela fala muito disso. Nós vamos ter cada vez mais os pequenos produtores, né, ganhando mais espaço, porque cada vez mais a procura de um produto mais customizado, mais personalizado, Uhum. né, aquilo que eu entendo de higienização, com aquilo que eu entendo do que é melhor para mim, porque na verdade nós não somos donos de nada, é tudo assinatura. Você vai participar de uma grande plataforma onde você não tem nada teu, você assina, paga e usa. Então, cada vez mais a gente está vendo esses processos mais personalizados. Então, sem dúvida nenhuma, esses pequenos produtores vão ter um espaço muito grande, porque vai trabalhar com algo mais personalizado e customizado, que essa é uma das mudanças do consumidor nesse sentido. Por isso que eu acho que vai ter um espaço grande. Sensacional. Isso que você está falando tem tudo a ver com e antes de pandemia, agora, claro, né? Isso veio à tona com maior força, mas nós já vivemos de uns 3 anos para cá uma era da experiência do cliente, né? É isso. E o e-commerce cresce tanto, e por isso que eu falei no começo do mercado de logística, porque o e-commerce não tem experiência de compra, o e-commerce tem experiência do recebimento, da entrega, né? Então, cada vez mais, gente, eu ouço isso o tempo todo do conselheiro que está contratando, do acionista que está contratando, as empresas buscando aquele profissional que tem habilidades de relacionamento e de gestão e foco no cliente. E aí é o foco no resultado, Mel, através das pessoas pensando no cliente independentemente da cadeia. Né? Uhum. Independentemente se ele está na indústria, se ele está em serviço, se ele está no varejo. Aquele profissional que se destaca é o que consegue pensar na experiência do cliente, independentemente de ele sentar numa cadeira de tecnologia, de finanças ou de operações. Né? Então, eu só acho que vale colocar essa observação, porque no fim do dia, e por isso que o pequeno produtor está ganhando espaço, né, o que importa é a experiência do cliente. As empresas estão brigando pela experiência do cliente. Então, obviamente, o profissional, independentemente do nível e da área, da especialidade dele e da disciplina que ele atua dentro da organização, se ele tiver um pensamento de cliente e uma habilidade de mobilizar pessoas, esse com certeza absoluta vai se diferenciar. Independentemente de formação acadêmica, inclusive, tá, gente? É o que a gente tem visto. Dica valiosa, hein? Dica valiosa. Hugo, você é especialista em outplacement. Ai, meu Deus. Outplacement. O nome é difícil, mas eu queria que você me explicasse um pouquinho o que isso significa e como ele tem sido a adesão desse meio para as empresas e a resposta do mercado, como é que tem sido isso? Então, o trabalho de outplacement é o trabalho de transição de carreira, né? Então, nós assessoramos vários profissionais de todos os níveis nessa transição.
né? Então, existe uma parte muito forte que é de planejamento, que envolve toda a parte de autoconhecimento, o que pode ser feito para essa carreira, quais as competências desse profissional, elaboração de currículo e LinkedIn, que são as grandes armas para a gente poder atacar o mercado. Não adianta a gente ter isso de uma forma fraca, a gente precisa ter esse material muito forte. E aí depois nós vamos para o ataque ao mercado, que é, na verdade, ok, como é que a gente então encontra uma possibilidade de networking, de vagas para esse profissional. Claro que não está nas nossas mãos prometer uma vaga, não está nas nossas mãos prometer uma recolocação. Isso seria muito leviano, mas o trabalho é muito personalizado, é muito customizado, é muito dirigido para aquele tipo de profissional de vários segmentos e setores. Então, a LHH tem mais de 40 anos nesse sentido, então somos bastante especializados nisso que nós fazemos. E aí, obviamente, a gente quer contar a nossa história de sucesso, né? Quer contar, obviamente, as recolocações. Então, nós temos esse objetivo. Embora nós não prometemos, é óbvio, né? Seria muito leviano, mais uma vez, prometer isso, mas esse é o nosso trabalho. É como é que a gente pode fazer essa ponte entre este profissional e essa posição no mercado, né? Então, esse é um desafio. Não é um desafio só do profissional que está buscando algo, mas um desafio nosso também de tentar recolocar. Mas aí, obviamente, a gente tem plataforma para tudo isso, nós temos contato, uma rede de networking grande, e então isso ajuda. Então eu costumo dizer uma coisa, Mel, que a pessoa talvez sozinha, ela consiga também, consegue ter uma recolocação. Mas contar com o apoio de um headhunter que pode olhar uma vaga, ou de um profissional de transição de carreira que pode olhar o processo completo dele, até a posição em si, né? Eu acho que é uma grande valia nesse sentido como um apoio, né? Sem dúvida nenhuma. Outplacement. Ó, aprendi. Outplacement. Outplacement. Eu queria perguntar para vocês, que eu acho que essa pergunta tem peso de ouro, né? E que quem está lá do outro lado acompanhando o nosso programa até agora está se perguntando o que eu preciso ter para ser contratado pela Daniela, para ser contratado, para que a Daniela me ajude a me recolocar no mercado, para que o Hugo me ajude a me recolocar no mercado. O que o mercado está, qual tipo de profissional o mercado está buscando, qual que é o perfil que pode ter melhores chances, como que as pessoas devem se comportar nesse momento para ter melhores chances. Daniela. Ah, tô bom. Olha, eu dei um pouco de spoiler, né? Fiquei aqui falando um pouco disso desde o começo, mas sem dúvida nenhuma. Vou parafrasear de novo meu colega. E a LHH, quero deixar os parabéns aqui de verdade. Eu converso com muitos executivos e muitos executivos que passaram por processo na LHH elogiam muito o trabalho, o respeito. Obrigado. Isso é muito legal, assim, é sensacional. Parabéns, porque esse acolhimento, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, né? Eu brinco aqui, eu falo, gente, tem o profissional que passou por outplacement, um bom outplacement, e o que não passou. Eles contam a trajetória deles de uma forma completamente diferente, né? Então, isso é muito legal, o trabalho de vocês é encantador. Falando desse perfil, Mel, é assim, ó, algumas habilidades clássicas, e de novo, independentemente do nível, do segmento e da área. Facilidade em resolução de problema. Vou fazer um parênteses rápido. Eu tive uma conversa com o presidente de uma grande organização outro dia e ele me falou o seguinte, Dani, o presidente, tá? Ele falou para mim, uma das minhas grandes revelações na empresa é um coordenador de expedição. Hoje, né, falando de tudo que estava acontecendo, o presidente enxergou o coordenador de expedição, que é um cara que está transformando ali a experiência do cliente nesta organização. Então, independentemente do nível, aquele profissional que consegue enxergar oportunidades para resolução de problema, o profissional que é flexível e resiliente, ou seja, eu não vou me limitar ao meu job description, como você falou, não vou me limitar porque a minha posição é temporária. Então, ele pensa no todo, ele pensa em como ele pode ajudar a melhorar aquela situação, otimizar aquele processo, a melhorar a experiência daquele cliente. E, por fim, aquele profissional que tem inteligência emocional.
né, que consegue ser um agente de mudança no ambiente. E aí, a depender da indústria, a depender do setor, a depender da área, do nível, né, de experiência desse profissional, ele ter conhecimentos técnicos muito robustos e, de fato, conhecimentos em tecnologia e metodologias ágeis, né, de gestão de processo, de gestão de projeto, porque é o que está sendo muito esperado pelas organizações hoje, de novo, em todos os níveis. Eu quis fazer esse olhar mais amplo, né, porque assim, nós contratamos executivos, mas os nossos executivos contratam especialistas, que contratam também, né? Então, eles montam times, e o que a gente ouve é padrão. Então, habilidade de resolução de problema, flexibilidade, inteligência emocional barra team player, que é a capacidade de trabalhar em equipe. Eu diria que são estes os pilares, e conhecimentos em tecnologia e metodologias ágeis. Hugo. Eu vou somar com tudo que a Dani está falando aí, e eu somo também muito com essa questão, acho que eu vejo muito, mas muito essa questão de olhar para da questão de digital. Eu escutei um presidente falando esses dias, ou você é uma plataforma, ou você está numa plataforma, né? E isso me fez pensar muito, porque o mundo inteiro está se conectando, né? Já se conectava, né? Então isso não é de agora, obviamente, mas a gente percebe um movimento muito maior quando veio a questão pandêmica, né? Então essa questão do novo normal atingiu aí uma repercussão enorme, e aí essa questão do eu não toco em nada, eu tudo da minha casa. Eu tenho uma plataforma que não é minha, eu só assino e tenho o produto que eu quero, a hora que eu quero e pago uma mensalidade, né? Eu tenho descontos, porque quanto mais eu utilizo o meu delivery ali, o meu app, eu tenho desconto. Então, olha só que mundo incrível que nós já vivíamos, sem dúvida, mas que está cada vez mais aberto para muitas novas coisas. Então, e isso afeta a cadeia de todo mundo, afeta lá quem faz um produto como esse e quem está trabalhando na inteligência por trás disso, né? Então não é o alto executivo, afeta todos nós, porque afeta o nosso comportamento como consumidor, mais uma vez falando. Então acho que tem que ficar muito atento com isso, porque é realmente uma nova era que vem para dar uma, com certeza, fazer valer toda essa questão de digital. Então, fica muito atento com isso, porque isso abre um caminho enorme para muitas outras competências e outros trabalhos nesse sentido. O que eu achei muito legal do que vocês estão falando aqui para mim, para a gente, é que vocês estão. Essas dicas não valem só para quem está procurando trabalho, vale para quem está trabalhando também, né? Para quem está querendo fazer diferença, para quem está buscando ser melhor reconhecido dentro da sua organização. Então, acho que isso é muito valioso, muito importante aí para todo mundo. Infelizmente, a gente está perto do fim do nosso programa, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque acho que é muito válido a gente fazer essa reflexão. E aí, eu queria saber de vocês se vocês acham que a pandemia mudou o mundo corporativo de alguma forma. Hugo, por favor. Total. Total, e eu tenho absoluta convicção disso. Não que eu esteja sendo o dono da verdade, mas na minha concepção isso mudou completamente. E isso eu percebo nas empresas com quem nós falamos, eu percebo nos profissionais que nós assessoramos, de todos os níveis, de todos os segmentos. Isso mudou completamente. O novo normal mudou o modo de pensar das pessoas, mudou a forma de a gente agir, somos mais exigentes com saúde e limpeza. Hoje nós não vamos em qualquer hotel ou em qualquer lugar de restaurante se a gente não olha uma concepção mínima de higiene. Claro que isso já era, mas agora potencializou muito mais isso, né? E muitas outras frentes, muitas outras frentes. Então, eu diria que veio uma nova era e talvez não quero chamar de nova era, porque dá uma outra conexão, mas veio um novo normal e lê do engano de achar que nós vamos voltar para o que era antes. Isso é uma grande ameaça. Não vão voltar, vai ser diferente, já está sendo diferente, e essa ameaça gera uma grande oportunidade para todos nós. Desde quem está trabalhando, quem não está trabalhando,
ou as empresas e etc. Então, olha que oportunidade boa que nós temos aí para repensar. A relação de consumo também, né? Também vai Sem mudar pra dúvida. caramba. Daniela, suas considerações. Vamos lá. No mundo corporativo, eu super concordo, né, que o mundo por todos por todos as perspectivas, por todas as perspectivas muda muito. No mundo corporativo, eu acho que são três mudanças mais assim, importantes. A saúde mental veio para a agenda estratégica, definitivamente. A implementação do home office para as empresas que não tinham, elas enxergaram valor, né? Aquelas que tinham 100% entenderam que não dá para ser 100%, né? Que tem que ser um misto. Eu também não estou falando como dona da verdade, mas é importante a gente colocar isso em pauta e é o que eu tenho ouvido. E a gestão por confiança. Comando e controle não funciona mais. As relações de confiança entre líderes e liderados, entre pares, precisa definitivamente existir e ser implementada. Então, eu acho que são pilares extremamente importantes e sensíveis, e que as empresas precisaram revisitar, e eu vejo que existe essa mudança sim, uma mudança para melhor. Posso, de novo, estar sendo muito otimista, mas vejo as empresas, as organizações e o mundo corporativo mudando para melhor. Com uma série de outras mudanças, mas esses pilares, na minha opinião, eles norteiam essa mudança. Eu queria agradecer demais a presença de vocês dois. Eu achei que foi um programa muito enriquecedor, vai. Eu acho que essa palavra casa bem com o programa de hoje, porque a gente, às vezes, do outro lado tem alguém, e aí eu acho, quando a gente pensou nessa pauta, era com esse objetivo, da pessoa que de repente está do outro lado, está sem perspectiva, está um pouco desanimado com o que está acontecendo, e aí ver dois profissionais de alto gabarito falando sobre você tem esperança, vamos em frente. Eu acho que isso tem um valor que é inestimável. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Melissa. Obrigado, Daniela, aí pela parceria. Obrigada também, Mel, pelo convite. Obrigada também, foi ótimo. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou sobre a perspectiva de contratações no final de 2020. Falou um pouco sobre o mercado de trabalho também. Eu falei com a Daniela Verdugo, falei com o Hugo Capobianco. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo programa, que com certeza a gente vai voltar nesse assunto de mercado de trabalho, da perspectiva para esse ano de 2021, um ano de 2021 melhor. Com certeza a gente vai voltar a falar disso em breve. Muito obrigada e até mais.